Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos o capítulo 2 do livro de Daniel. Na nossa oportunidade anterior, estudamos o capítulo 1 e pudemos perceber como Deus conseguiu exaltar a verdadeira educação em detrimento da falsa educação, a educação babilônica. Porém, mesmo chegando ao final do capítulo 1, ficou nítido que a verdadeira adoração ainda estava sobreposta pela falsa adoração. E hoje, no capítulo 2, nós vamos ver que Deus, assim como exaltou a verdadeira educação, exaltará a verdadeira adoração. Por se tratar de um capítulo grande, nós vamos dividir em duas partes, tá? Hoje estudaremos Daniel capítulo 2, parte 1, e na próxima oportunidade vamos estudar Daniel capítulo 2, parte 2. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Já no verso 1 de Daniel capítulo 2, existe uma aparente contradição, porque esse capítulo fala sobre o sonho de Nabucodonosor no terceiro ano do cativeiro de Daniel. E o verso 1 diz que foi no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Porém, Nabucodonosor começou a reinar no ano 605. Aqui nós estamos no ano 602, e não o segundo ano de Nabucodonosor, mas o terceiro. Isso aqui é muito simples, é só relembrarmos aquela questão do ano de ascensão e o ano oficial. O ano de ascensão de Nabucodonosor foi o ano 605 e o ano oficial foi o ano 604. Porque Daniel, por ser uma pessoa culta, ele escolheu escrever partindo do ano oficial e não o ano de ascensão. Então, na verdade, não existe desarmonia, é só uma questão de entendimento do que seria ano de ascensão ou ano oficial. Depois vocês podem ver a palestra do capítulo 1, falando sobre o capítulo 1, que eu explico melhor ali sobre o assunto. Bom, partindo agora de bico para o capítulo 2, nós vamos enxergar aqui que Deus condescendeu em se comunicar, não com o profeta nesse momento, mas sim com um rei pagão. O verso 1 diz que Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito perturbou-se e passou-se-lhe o sono. Algo estava passando na mente de Nabucodonosor, e isso é importante, que eu vou falar agora, especialmente para quando formos estudar o capítulo 3. Algo passava na mente de Nabucodonosor relacionado ao seu reino. Olha o versículo 29 do capítulo 2, diz assim: Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Então, mesmo antes de pegar no sono, Nabucodonosor estava pensando quanto ao futuro do Império Babilônico. O desejo de Nabucodonosor, que ficou patente no capítulo 3, é que Babilônia fosse um reino eterno. Então, ele estava justamente pensando sobre isso, quando ele pegou no sono. E aí, Deus dá a ele, então, um sonho de uma grande imagem com metais desiguais em valor. E nós vamos estudar sobre esses metais desiguais em valor, etc., no nosso próximo encontro. Contudo, a preocupação de Nabucodonosor era quanto ao seu reino. Isso que estava perturbando o espírito do rei. O verso 2 diz: Então o rei mandou chamar os magros, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Um fato intrigante é que Daniel não foi chamado. Ele fazia parte desta classe de pessoas, de sábios, magos, etc. Ele estava inserido nessa categoria. Porém, ele não foi chamado. E eu diria para você que eu acredito que deve-se ao fato de ele ser recém-formado. Porque aqui no capítulo 2 ele tem somente 18 anos. O Testemunhos para a Igreja, volume 4, na página 570, diz que Daniel tinha 18 anos quando foi levado para servir. Cristo Triunfante, na página 172, diz que ele tinha senão 15 anos quando foi levado cativo para a Babilônia. Então, 15 mais 3, 18. Então, no capítulo 2, Daniel tinha 18 anos.
E no capítulo 1, Nabucodonosor falou que ele deveria ser treinado por 3 anos. E nós estamos justamente no final dos 3 anos. Logo, ele era um recém-chegado à corte. Mesmo que ele tivesse sido achado 10 vezes mais douto, mesmo do que os seus instrutores. Contudo, a necessidade do rei era tão urgente e tão importante que não confiaram em chamar uma pessoa recém-formada. Por isso que ele não foi convidado para tentar revelar o sonho. Seguindo o versículo 3, e o rei lhes disse, tive um sonho, e para vocês saberem, o sonho está perturbando o meu espírito. Profetas e Reis, na página 491, e também o livro Santificação, na página 23, diz que Deus velou da mente de Nabucodonosor detalhes do sonho. Ou seja, Deus deu o sonho e depois deu amnésia para Nabucodonosor. Por que Deus deu o sonho e depois deu amnésia? Sabem qual é o objetivo de Deus no capítulo 2 de Daniel? Sabem qual? É mostrar a falibilidade do sistema de adoração babilônico. Mostrar que os deuses de Babilônia são ineficientes, não têm poder, são nulos. Este é o objetivo de Deus no capítulo 2. Por isso que ele reteve parte do sonho para que os magos não conseguissem revelar. E ele revelaria. Verso 4. E os caldeus disseram ao rei em aramaico. Aramaico era a língua corrente, comercial. Ó rei, vive eternamente. Diga-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. Aí seria fácil. Até eu, que não tenho habilidade nenhuma com essas questões de interpretação e etc., poderia formatar alguma coisa e dizer para a pessoa, para satisfazê-la. E comumente esses magos e astrólogos sempre faziam como os antigos profetas falsos de Israel. Diziam algo que o rei gostaria de ouvir. Então não seria difícil, se eles soubessem qual era o sonho, dar uma devida interpretação. Avançando, verso 5, respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado. É claro que não tinha escapado todo, ele sabia muitas nuances do sonho, porém ele não quis falar, porque ele já estava desconfiando da índole, do caráter dos seus conselheiros e magos. Ele estava desconfiado já de que eles estivessem o enganando. O assunto me tem escapado, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, vocês vão ser despedaçados, e as suas casas serão feitas um monturo. Então vem um decreto de morte. Se vocês não me revelarem o sonho, vou despedaçar todo mundo. Verso 6, mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declara-me o sonho e sua interpretação. Verso 7, responderam então os magos pela segunda vez e disseram, ó rei, diga o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. E aí nós vemos o verso 8 e o início do cumprimento do plano de Deus, desmascarar a falsa adoração. Respondeu o rei e disse, eu estou percebendo muito bem que vocês só querem ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. Ou seja, vocês querem me enganar, assim como sempre fizeram. Me davam interpretações bajuladoras. De modo que, verso 9, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, a sentença será uma só, pois vocês estão preparando palavras mentirosas para proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho, para que eu entenda, que me podeis dar a sua interpretação. Então aqui já ficou claro que o rei Nabucodonosor percebeu a falha dos seus líderes religiosos. Percebeu. E cada vez vai ficar mais claro a falibilidade dos deuses de Babilônia. Verso 10. Responderam os caldeus e disseram na presença do rei. E agora já começaram a ficar desesperados, Não é para menos, até eu ficaria. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago
ou astrólogo, ou caldeu. Mas aonde estão os deuses de Babilônia? Eles dizem que não há ninguém na terra, mas eles não adoravam, não reverenciavam a mais de 2.000 deuses que julgavam estar em outra dimensão, julgavam ser seres poderosos que viviam no céu. Aonde estão esses deuses então? Em outras palavras, eles estão dizendo: o nosso sistema de adoração, rei, é um fracasso. Verso 11: porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Ou seja, os nossos deuses não passam de imagens físicas que não servem para nada. O único Deus que pode te revelar não habita com a carne, ou seja, é o verdadeiro Deus, ou ainda o Deus desconhecido que Paulo apresentou para os atenienses em Atos capítulo 17. Então, em outras palavras, os próprios magos agora estavam reconhecendo a inutilidade dos deuses de Babilônia e o maravilhoso plano de Deus de desmascarar a falsa adoração babilônica começa a se cumprir. Deus não se deixa escarnecer. Mais cedo ou mais tarde, nós também teremos que tratar com um Deus que não tolera o falso e o mentiroso em um único mínimo grau. E diante desta resposta desanimadora dos magos, de que os deuses de Babilônia não teriam condições de satisfazer o desejo do rei, por se tratar de uma adoração enganosa, uma adoração falsa, o verso 12 diz: por isso o rei muito se irou e se enfureceu e ordenou que se matassem todos os sábios de Babilônia. Ele perdeu o controle, ele falou: olha, vocês não prestam para nada. Se vocês não podem atender os meus pedidos no tocante aos nossos deuses, que vocês sejam então mortos. Verso 13. Então saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios de Babilônia. E nesse momento, então, buscaram Daniel, porque ele fazia parte desse grupo seleto de sábios. E buscaram a Daniel e aos seus amigos, para que fossem também mortos. E o verso 14 nos revela que Daniel não sabia nem mesmo da situação do decreto de morte. Porque o verso 14 diz assim: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha sido constituído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Vocês perceberam a maneira que Daniel se comportou diante desse decreto de morte? E então Daniel falou, avisada e prudentemente. Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Ele tinha 18 anos de idade, bem mais jovem que eu. Era praticamente um adolescente saindo aí do período de criança. E ele falou avisada e prudentemente diante de um decreto de morte. Nos coloquemos no lugar de Daniel nesse momento. Se chega um bandido na nossa casa, armado, e diz, eu vou matar todos vocês, qual seria a nossa atitude? Total e plena confiança no poder de Deus? Ou iríamos entrar em desespero, ficarmos espavoridos e gritar e perdermos a compostura? Ou teríamos a dignidade nobre que teve Daniel de responder prudentemente e calmamente diante do decreto de morte? Daniel tinha somente 18 anos e quando eu leio esses versículos, só me vem à mente Romanos 8,35 que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a fome, a nudez, a perseguição, o sofrimento? Pois como está escrito, todos os dias somos entregues à morte, e em todas essas coisas, segue Paulo dizendo,
somos mais do que vencedores. Estes versos são uma repreensão para nós, porque precisamos passar a viver uma religião prática, não uma religião formada por conceitos, por ideologia. Sermos meros cristãos ideológicos, mero cristão conceitual. A minha religião é de conceito. Não. A nossa religião precisa ser prática, para que possamos também, diante da prova, revelarmos a calma e a dignidade que este jovem revelou. E o verso 16 segue dizendo: E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que se lhe desse a interpretação. Nós vemos aqui fé. Daniel pediu para que se desse tempo porque ele daria a interpretação. É igual 1 Reis, capítulo 18, quando Elias fala para Acabe: come, desce, porque ouço o barulho da chuva. E o céu não tinha uma única nuvem. Pela fé ele ouviu a chuva. E depois subiu para clamar para que Deus mandasse a chuva. Fé no invisível. Daniel ainda não sabia qual era o sonho, tampouco a interpretação. No entanto, ele tinha plena certeza, total convicção e confiança de que Deus daria a interpretação do sonho. Então Daniel foi para sua casa e fez saber ao caso aos seus amigos, para que também pedissem misericórdia ao Deus do céu. Também nem os amigos de Daniel sabiam, Daniel que os informou, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão da noite. E Daniel louvou ao Deus do céu. Verso 20. Então falou Daniel dizendo: Seja bendito o teu nome, Deus. Seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele começa a louvar o nome de Deus por mais esta beneficência. Verso 21. E ele muda os tempos e as estações. Os tempos aqui, tempos proféticos. Aqui já são ecos da interpretação do próprio sonho. Ele remove reis e também estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Verso 23. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Então Daniel dedicou vários versículos aqui para engrandecer o nome de Deus e agradecer por ele ter sido fiel ao revelar para Daniel o sonho. E o verso 24 indica qual foi a primeira atitude de Daniel quando ele recebeu a revelação do sonho. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual tinha sido constituído pelo rei para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse assim: Não mates os sábios de Babilônia. Introduza-me na presença do rei e declararei a ele a interpretação. Qual foi a primeira atitude de Daniel? Interceder pelos vis pecadores que estavam sendo mortos. Nós vamos ver em estudos posteriores que esta classe pela qual Daniel intercedeu se tornaram seus piores inimigos, pelo fato de ele ter sido colocado em posições elevadas, sendo ainda tão jovem, tratando-se de um escravo. Eles sempre odiaram Daniel. No entanto, quando Daniel recebeu a revelação do sonho, a primeira atitude dele foi interceder por estas pessoas. Caráter semelhante ao de Cristo. A irmã White diz no Verdade sobre os Anjos, eu acredito que é na página 295 ou 296, mas é por ali, que ela diz que os anjos olhavam com espanto e diziam: como eles podem matar o seu próprio Salvador? Loucura! Jesus depondo a sua vida por nós, pela humanidade, e a humanidade, especialmente os judeus com romanos, matando Jesus. E na página 760 do Desejado de Todas as Nações, a irmã White diz: todo o céu se encheu de assombro
quando Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, quando Jesus intercedeu por essa raça caída, naquela instância, até mesmo os anjos ficaram impressionados. É esta qualidade de caráter que Deus quer ver reproduzida em nós. A qualidade de caráter que foi reproduzida por Daniel. Ele intercedeu por pessoas que não mereciam intercessão. Deixem aberto aí, olhem aqui 1 Samuel capítulo 25 comigo. A história de Abigail. Essa história aqui comporta algumas lições maravilhosas. Detém uma verdade que nós não podemos ser tardios em entendermos. O capítulo 25 de 1 Samuel diz, no verso 3, E era o nome deste homem Nabal e o de sua mulher Abigail. E ela era uma mulher formosa e de bom entendimento, né? Ela era bonita, porém também sábia. Porém, o nome do marido era Nabal. E era um homem duro e maligno nas suas obras. Então temos uma mulher singela, meiga, casada com um homem duro e maligno. Você acha que o seu esposo é mal educado, áspero, grosso? Bom, eu não sei se ele se compara a Nabal, porque Nabal era duro e maligno. E Davi foi até ele em busca de um favor. E Davi havia feito favores para Nabal. E Nabal tratou Davi rudemente. E por causa disso, Davi ficou demasiado irado e falou: Eu vou lá e vou matar todo mundo. A família inteira, até mesmo uma criança. E desceu em direção a Nabal com 400 homens. Abigail ficou sabendo do desprezo de Nabal para com Davi e da intenção de Davi de eliminar toda a casa de Nabal. Colocou-se a caminho para interceder por sua casa, especialmente por Nabal. E quando chegou diante de Davi, no verso 24, olhem só a atitude de Abigail. E lançou-se Abigail aos pés de Davi e disse: Ah, meu senhor Davi, caia sobre mim a transgressão de Nabal. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da sua serva. Esta é a atitude da verdadeira esposa. Não é quando o marido toma uma decisão equivocada e ela começa a dizer: tá vendo? Agora é problema seu. Se vira com o teu problema. Eu te falei que não ia dar certo. Esta é a atitude de esposas de Belial. Porque a atitude da verdadeira esposa é aquela: o erro foi teu, mas eu vou participar das consequências do teu erro juntamente contigo. Porque somos uma só carne. Se um erra, o outro erra na pessoa. O mesmo vale quando a mulher erra e o homem assume também o erro da mulher juntamente com ela. Então não é a atitude do verdadeiro esposo, ou especialmente da verdadeira esposa, que é o caso aqui, tirar o corpo fora quando o marido comete um erro. Aqui o erro de Nabal foi grave e em momento algum Abigail se desviou das consequências do erro de Nabal. O verso 28 ela continua esta maravilhosa condescendência e diz: Perdoa, pois, esta serva a transgressão. Mas quem é que tinha pecado contra Davi? Nabal, minha irmã. Nabal. Então, quando o seu esposo errar, não aprove o erro dele, porém não se desvie das consequências que virão sobre ele. É uma só carne. Os dois necessitam sofrer as consequências juntos. Isso se chama interceder por aqueles que não merecem intercessão. E foi o que Daniel fez. Daniel demonstrou um amor tal, descrito em Maior Discurso de Cristo na página 75. Ele era capaz de dar amor em lugar de ódio. E somente um coração verdadeiramente regenerado, onde habita o Espírito Santo, é que vai ter tal atitude. E Daniel tinha. E no verso 25 segue dizendo: Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei, dizendo: Eu achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Vocês conseguem ver um contraste entre o caráter de Arioque, no verso 25, e o caráter de Daniel, no verso 23? Vocês conseguem ver um contraste? Bom, no verso 25, Arioque disse: Eu achei um que pode revelar o sonho, sendo que Daniel que foi até ele, na verdade.
E no verso 23, Daniel disse: Tu nos fizeste saber o que te pedimos. Ele incluiu também os seus amigos na bênção que Deus derramou sobre Daniel, revelando ao sonho. Ao passo que Arioque reivindicou para si todo o mérito, como se ele próprio tivesse encontrado alguém. Verso 26, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, olha, rei, o segredo que você requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Daniel fez questão de desviar toda a possibilidade de mérito de si para canalizar para Deus. No momento de crise, Deus pôde contar com Daniel. O Senhor sabia que, entretanto, tivesse 18 anos, ele não iria reivindicar para si a glória, como fez Ezequias, lá no livro de Isaías, capítulo 37 a 39. Ele reivindicou para si a glória. No momento de crise, Deus pôde contar com Daniel. E no momento de crise, Deus pode contar com você para que ele seja reivindicado na sua pessoa? Digamos que ele necessite ser glorificado no seu trabalho e por isso ele vai permitir que você seja humilhado pelo seu chefe. Ele pode contar com você de que você vai revelar o caráter dele naquele momento para assim ser reivindicado? No momento da crise, Deus pôde contar com um jovem de 18 anos. E você, jovem de 18 anos? O Senhor pode contar contigo no momento da crise? De que no seu namoro não vai acontecer nada de que não seja aprovado por Deus? Ele pode contar com você também, esposo? Que na sua cama você nunca vai querer que a sua esposa faça algo que Deus não pode aprovar? Ele pode contar com você? Ele pode contar com a igreja de Deus nesse momento da crise? Ele pode contar com esse remanescente fiel? Bom, ele pôde contar com 4 crianças lá em Babilônia. E hoje, será que ele tem alguém com quem possa contar? Verso 28, mas há um Deus no céu, em outras palavras, que não habita com os homens, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na cama são estes. Então vai revelar agora até os pensamentos do rei. Deus vai fazer uma revelação completa, não só o que ele sonhou, mas até o que ele estava pensando antes. E Daniel desfocalizou totalmente o homem. Há um Deus no céu que te fez saber, ou seja, Deus Nabucodonosor. Eu sou só um mero conduto. Verso 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de acontecer. Verso 30. E a mim me foi revelado esse mistério. Não que haja em mim mais sabedoria do que nos demais sábios ou viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do seu coração. Então Daniel está dizendo o seguinte, olha, eu não sou melhor do que ninguém, eu simplesmente estou sendo usado para que você entenda aquilo que você quer saber. Do verso 31 em diante, na verdade do verso 31 até o verso 35, Daniel vai simplesmente revelar o sonho na sua sucessiva ordem. Do verso 36 em diante, que nós vamos estudar no próximo encontro, ele vai começar a interpretar o sonho. Então, no verso 31 diz, tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Verso 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino,
o seu peito e braços de prata, o seu ventre e coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, dos versículos 31 ao 33, ele começa a descrever uma das partes principais do sonho, que é a estátua, composta de diferentes metais, desigual em valor e em ordem decrescente de valor, começando com o ouro, metal mais valioso, né? Depois a prata, que é menos valioso que o ouro, porém mais valioso que o cobre. Depois o cobre, que é mais valioso que o ferro, porém menos valioso que a prata. E depois o barro. E, na verdade, o barro, para os oleiros, é algo valioso, mas é algo, podemos dizer, sem valor, é algo que tem por aí. Você vai no seu quintal, joga água e faz barro. Então existe uma ordem decrescente de valores na estátua. Esta é a estátua. A partir do verso 37 ele vai começar a interpretar cada detalhe desse, tá? Mas agora vamos para o verso 34, que diz assim: Estavas vendo isto, a estátua, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então nós agora estamos vendo uma outra cena. E, na verdade, esta cena é a principal do capítulo. É uma pedra. E nós sabemos que as Escrituras chamam Jesus de pedra. Salmo 19, 1 aos Coríntios, capítulo 10, acho que é o verso 3 ali, não é? Mas o 1 aos Coríntios, capítulo 10, fala que Jesus é a nossa rocha. Esta rocha, sendo lançada desde os céus, sem auxílio de mãos, representa a segunda vinda de Jesus. E ela atingirá justamente os pés da estátua. Ou seja, a segunda vinda de Jesus acontece quando o último império descrito pela estátua estiver em vigência. Ou seja, Roma papal com os dedos, que compõem o último império. Quando este último império estiver em vigência, neste período de vigência, temos a segunda vinda de Jesus. E o verso 35 diz: Então, palavra importante, então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Aí alguém pode perguntar, mas esses reinos, quando Roma papal estiver em vigência, já vão estar no passado. E aí alguém pode se lembrar, mas Apocalipse 13, os primeiros versos dizem que a besta, que está em conexão com o chifre pequeno de Daniel 7 e que está em conexão com os pés de barro, ou seja, todos são uma mesma coisa, estão em uma mesma linha. Esta besta tinha as características principais dos reinos que a antecederam, ou seja, ele era semelhante ao leão, semelhante ao leopardo, semelhante à Roma imperial. Então Roma papal absorveu todas as principais características dos reinos anteriores. Então é desta maneira que os pés são destruídos e, de maneira simbólica, todos estes vão ser destruídos de forma embutida. Verso 35, seguindo: Os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou mais lugar para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Agora a segunda parte do versículo milita um pouco com aquilo que eu disse há pouco. Porque diz que não se achou mais lugar para esses impérios. E a pedra que destruiu a estátua nos pés tornou-se um grande monte e encheu toda a terra. E isto não acontece na segunda vinda. Então agora nós podemos com mais precisão entender o versículo 34 e o versículo 35. O versículo 34 fala sobre a segunda vinda de Jesus, quando Roma papal será destruída. E do verso 34 para o verso 35, nós temos uma lacuna, um hiato de 1000 anos, quando novamente todas estas nações serão ressuscitadas, colocarão-se em posição de batalha para invadir a Nova Jerusalém. E neste momento, sim, todos vão ser destruídos e não se achará mais lugar para eles.
E a pedra, que agora é a terceira vinda de Jesus, se tornará um monte, um reino eterno que encherá toda a terra, ou seja, a renovação da terra. Então, o verso 34, segunda vinda de Cristo, o verso 35, terceira vinda de Cristo, com a extinção total de todos os ímpios e o estabelecimento do reino de Deus eterno nessa terra. E a partir do versículo 36, ele entra agora na interpretação do sonho. Contudo, eu vou parar por aqui para que não fique demasiado longo, pois as partes mais importantes do capítulo 2 estão a partir deste versículo, que vai demandar mais atenção, vai demandar mais análise, e nós vamos estudar meticulosamente cada pequeno fragmento, pois um pequeno fragmento, assim como um pequeno frasco, comporta grandes essências. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos estar avaliando o desfecho final da verdadeira adoração sendo exaltada em Babilônia e a queda plena da falsa adoração. Vocês não podem perder esta oportunidade. Convidem os seus amigos também e, a propósito, não deixem também de assistir o nosso seminário de Hebreus. Embora Daniel e a história do santuário estejam conectados, é importante estudarmos os dois separadamente. Por isso que nós estamos gravando ao mesmo tempo um seminário de Hebreus e um seminário de Daniel, com o intuito de cobrir o máximo possível de lacunas possíveis. Eu gostaria muito de pedir a contribuição de vocês, que vocês possam se inscrever no nosso canal e também nos ajudar compartilhando. E até o nosso próximo encontro.